A Adidas é hoje uma das maiores e mais reconhecidas marcas de artigos esportivos do mundo. Dona das clássicas listras triplas nas laterais dos seus tênis, a Adidas tem hoje um valor de mercado de 43 bilhões de dólares, estando atrás apenas da Nike. Mas apesar de hoje ela ser uma das gigantes no seu ramo de atuação, a Adidas surgiu como uma pequena fábrica de tênis esportivos na Alemanha, tocada por dois irmãos que lutavam para sobreviver num país devastado pela Primeira Guerra Mundial. Esses irmãos eventualmente iriam entrar em uma disputa que iria quebrar a empresa no meio, originando assim duas das maiores marcas de tênis esportivos da história, a Puma e a Adidas. Eu sou Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Adidas. Nossa história começa em 1924, quando Adolf Dassler, mais conhecido como Adi, fundou uma loja de reparos e confecções de calçados aos 24 anos de idade. Na época ele morava com a sua mãe na cidade de Herzogenaurach, na Alemanha. Adi tinha voltado há pouco tempo da Primeira Guerra Mundial. E com uma Alemanha derrotada e completamente endividada, Adi viu uma chance de escapar da pobreza extrema ao montar essa pequena loja, que na época funcionava dentro da casa da sua mãe. Seu irmão mais velho, Rudolf, que na época tinha 26 anos de idade, juntou-se à companhia logo no primeiro mês de operação. Juntos os irmãos iriam consertar sapatos, além de criarem seus próprios calçados esportivos feitos à mão. A companhia dos dois era chamada de Fábrica de Calçado dos Irmãos Dassler, que mais tarde seria abreviado apenas para Dassler. Eles tinham como foco principal a confecção de tênis de corridas com travas, que eram bastante usados em esportes como o atletismo e o futebol. As vendas, porém, não iam super bem, e com a economia alemã indo de mal a pior, a empresa só não faliu nesses primeiros anos porque boa parte da receita da companhia vinha da sua operação de conserto de calçados. Era muito melhor consertar um calçado velho do que comprar um novo em tempos de crise. Mas a companhia, que teve um começo bastante lento e desanimador, viria sua sorte mudar da noite para o dia. Isso porque os irmãos Dassler fariam uma aliança bastante estratégica com forças sombrias, que ficavam cada vez mais fortes na Alemanha. Com uma Alemanha totalmente humilhada pelo Tratado de Versalhes e com um povo extremamente triste e amargurado buscando por justiça, não é de se admirar que as pessoas queriam uma resposta fácil, rápida e quase que milagrosa para todos os problemas da nação. Muitos movimentos surgiram nesse momento da história prometendo mundos e fundos para tentar guiar a Alemanha de volta aos trilhos. Pelo menos em teoria, porque na prática tudo que esses movimentos fariam seria encher a população de promessas vazias e que no final das contas mergulhariam o país em uma nova guerra global, precarizando assim ainda mais toda a nação alemã. O mais infame desses movimentos ultranacionalistas e que tomaria o país completamente seria o Partido Nacional Socialista de Hitler. Eu já contei sobre toda a história da ascensão do movimento nazista no nosso vídeo da Hugo Boss, e de como o movimento de Hitler conseguiu manipular toda a nação, fazendo-a acreditar que Hitler era algum tipo de herói que iria fazer a Alemanha grande de novo. Seu partido foi crescendo, ficando cada vez mais conhecido e foi ganhando cada vez mais votos. Aos poucos, o partido nazista ia desbancando todos os outros partidos mais antigos e bem estabelecidos. Essa mudança deu novos ares para a política alemã, que na época estava bastante desacreditada. Hitler, ao assumir como chanceler por pressões internas do partido, começou a alimentar a esperança do empresariado alemão com uma série de promessas e propostas. Dentre essas propostas estava uma injeção financeira violenta na indústria nacional. Ao ver essa troca de poder acontecer, muitos empresários alemães começaram a correr contra o tempo para não ficar de fora da festa. E os irmãos Dassler, que agora já tinham anos de experiência com sapatos e calçados esportivos, se filiaram ao partido nazista. E de novo a gente cai naquele dilema que a gente já entrou no vídeo do Hugo Boss. Não dá pra saber se os irmãos Dassler eram de fato nazistas convictos, ou se eles eram só dois empresários que queriam surfar na onda do governo vencedor. Não dá pra saber com certeza se eles sabiam onde estavam se metendo ou não. Foi a partir da sua aliança com o nazismo que a Adidas começou a decolar. Em 1936, no auge da sua parceria com o governo, Adi Dassler conseguiu levar pessoalmente um par de seus melhores tênis ao velocista Jesse Owens. Jesse Owens era um velocista afro-americano que, ao vencer as impressionantes 4 medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim, fez tudo isso com o tênis dos irmãos Dassler nos pés. Aquilo trouxe um destaque absurdo para os irmãos, e sua marca ficaria reconhecida mundialmente, com diversos atletas querendo comprar os tênis alemães, que fizeram de Owens o grande campeão da Olimpíada da Alemanha. Mas antes que os irmãos pudessem focar em atender essa demanda global pelos seus tênis, a Segunda Guerra Mundial estourou. Os dois irmãos precisaram redirecionar toda a sua linha de produção para a confecção de botas militares. As coisas a partir daqui só iriam piorar, conforme rachaduras começaram a aparecer na relação dos dois irmãos e sócios.
Antes de entrarmos na briga dos dois irmãos, é importante entendermos a dinâmica deles dentro da empresa. Adi, o cara que fundou a empresa originalmente, era o cara dos desenhos e o criador da maioria dos calçados da companhia. Ele era o cara que botava a mão na massa, tinha a ideia dos projetos, mas não tinha um tino comercial muito apurado. Já Rudolf, que tinha começado também nessa área de criação ajudando o irmão, logo começou a despontar como gerente de vendas, sendo muito mais extrovertido e bom de conversa que o seu irmão mais novo, além de ser melhor também com números. Então, enquanto Adi passava dias e noites criando os calçados de corrida dentro das fábricas, Rudolf fazia o trabalho mais burocrático, inclusive com os membros do Partido Nazista. Então Rudolf, de certa forma, acabou ficando mais alinhado a atender às demandas do governo do que Adi, que tinha pouca vontade de parar de produzir seus tênis de corrida para fazer as tais das botas militares exigidas pelo governo. Esse processo de readaptação das fábricas foi extremamente desgastante para os dois, e colocou eles em diversas brigas. A gota que fez o copo transbordar foi quando Adi Dassler, que estava trabalhando na fábrica da empresa como sempre fazia, disse a frase "lá vem os porcos de novo", justamente quando Rudolf e sua família estavam entrando na fábrica. Rudolf ficou puto da vida, e foi tirar satisfação com Adi, que disse que tudo aquilo não passava de um mal-entendido e que na verdade ele estava se referindo aos bombardeiros aliados que estavam sobrevoando a cidade. Pouco tempo depois, conforme a guerra foi piorando e os soldados foram morrendo e sendo capturados no fronte de batalha, os alemães que ainda não tinham pego em armas começaram a ser recrutados de uma forma mais enfática pelo exército alemão. Rudolf, que fazia esse papel de intermediar os interesses do partido com os da sua empresa, foi preso nessa época pela Gestapo, acusado de estar fugindo do fronte de batalha. Depois disso, quando os aliados venceram a guerra, Rudolf foi preso de novo pelo seu envolvimento com o regime nazista. Nas duas prisões, ele acusava seu irmão Adi de ter conspirado contra ele. Não existe nenhuma prova que suporte essa afirmação, mas Rudolf jurava de pé junto que tudo era um grande plano de Adi para tirá-lo da empresa. Depois do julgamento internacional e de investigações mais aprofundadas para saber quem de fato poderia ser responsabilizado pelos crimes de guerra, os dois irmãos acabaram saindo ilesos. Só que ao voltarem para a fábrica, não existia mais clima para os dois trabalharem juntos, e eles decidiram repartir a companhia no meio. Nascia assim duas das maiores companhias de calçados esportivos de todos os tempos. Em 1948, os dois irmãos dividiram as fábricas da antiga empresa, que curiosamente eram agrupados em blocos de prédios que ficavam um de cada lado do rio Aurache. Adi, com metade das fábricas, lançou a Adi Dassler, localizada no lado sul do rio. A empresa dele, anos mais tarde, ficaria conhecida como Adidas. Já Rudolf ficou com a sua metade para o lado norte do rio, fundando assim a Huda, que mudaria seu nome anos mais tarde para Puma. Ambas as empresas ficavam na mesma cidade, Herzogenaurach, e os irmãos, que agora eram rivais no ramo dos calçados esportivos, entraram numa disputa voraz para ver qual das empresas iria sobreviver. Esse negócio da rivalidade começou a ficar tão sério que boa parte da cidade que trabalhava nas fábricas começou a brigar com amigos e vizinhos que trabalhavam no lado oposto do rio. A coisa virou literalmente uma disputa de torcedores quando cada uma das empresas começou a patrocinar um time diferente. Então, se você morava na cidade, ou era do time da Adidas ou da Puma. A rivalidade dos dois irmãos infelizmente durou até o final da vida deles. Eles nunca fizeram as pazes, e depois de morrerem foram enterrados no mesmo cemitério na sua cidade natal, porém lá dos extremos opostos do cemitério. Nem depois da morte eles queriam ficar muito perto um do outro. Mas o falecimento deles aconteceria apenas nos anos 70. Antes disso, tanto a Adidas quanto a Puma cresceriam num ritmo assustador nos anos 50 e 60, tornando-se uma referência de calçados esportivos para o mundo todo. Em 1949, Adi Dassler renomeou sua empresa oficialmente para Adidas, e poucos anos depois ele conseguiu ser o fornecedor oficial das chuteiras usadas pela seleção alemã ocidental na Copa do Mundo de 1954. A Alemanha tinha sido banida de participar de Copas desde a Segunda Guerra Mundial, e essa seria sua primeira Copa do Mundo depois da reintegração com a FIFA. O começo da Copa do Mundo naquele ano não foi lá muito promissor, com a Hungria, a seleção mais forte da época, fazendo um 8-3 na Alemanha nas fases de grupo, quase que desclassificando a Alemanha antes mesmo das fases finais. Mas por incrível que pareça, essas duas seleções se encontraram mais uma vez na final. E depois de tomar 2 gols para a Hungria, a Alemanha virou o jogo e fez 3 gols, sendo a grande campeã da Copa de 54. Tudo isso com os jogadores usando chuteiras da Adidas nos pés. Uma coisa que vale a pena mencionar é que as chuteiras da seleção alemã tinham cravos removíveis, que podiam ser trocados entre um tempo e outro.
Isso ajudou bastante no gramado molhado no dia do jogo, e a invenção de Adi Dassler foi extremamente bem recebida, tanto pelos jogadores quanto pelo público. Adi tinha conseguido repetir o mesmo feito da época das Olimpíadas em Berlim, só que agora numa escala muito maior, podendo ainda atender às demandas globais. O marketing de seu calçado usado por campeões era a melhor propaganda que podia existir para uma marca esportiva. E não demorou muito para a Adidas expandir sua operação ao redor do mundo e virar uma referência máxima quando nós falamos de calçados esportivos. Já a Puma, nessa época, apesar de ter conseguido algum destaque ao ter sido usada por alguns medalhistas na Olimpíada de 52, nem de longe conseguiu tanto destaque quanto a Adidas nos anos 50. A partir daqui, a história dessas duas empresas se separa quase que completamente, com as duas sendo bastante rivais uma da outra, mas com a Adidas sempre ficando muito na frente da Puma. Durante todos os anos 60 e 70, a Adidas expandiu sua presença pelo mundo todo, fixando para sempre a sua marca no imaginário coletivo. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Uma coisa marcante de todos os produtos da Adidas era a faixa tripla que se encontrava nas laterais dos tênis e em vários outros produtos da marca. A história das listras na verdade vem lá da época da Dassler original, mas que na verdade só tinha 2 listras. Já a Adidas incorporou uma terceira listra para ser sua marca registrada. Em 1978, o fundador da Adidas, Adi Dassler, acaba falecendo aos 77 anos de idade. Seu filho Horst Dassler assume o controle da companhia, que agora já estava mega estabelecida na indústria do esporte. As maiores estrelas do esporte, sem exceção, usavam Adidas, e a marca que antes dominava exclusivamente o atletismo e o futebol, passa também a liderar no segmento de basquete em solo americano, desbancando de uma vez por todas a Converse e se tornando a marca favorita dos astros do basquete. Naquela época, quando você pensava em algum tênis de corrida ou algum item esportivo, geralmente lembrava das características 3 listras na lateral do item, que eram meio que a assinatura visual da Adidas. Durante anos ela liderou muito na frente de outras concorrentes como a Puma e a Onitsuka Tiger, mas a chegada de um concorrente americano na jogada iria mudar tudo. Depois de anos de um domínio ferrenho dos calçados esportivos da Adidas e da Puma, e de algumas outras marcas japonesas como a Onitsuka Tiger, o americano Phil Knight cria a Blue Ribbon Sports, que nasce como uma revendedora de tênis que anos mais tarde se tornaria a Nike. Já falamos sobre toda a história da Nike aqui no canal, mas é importante entender o quanto que ela desestabilizou a Adidas. Se durante toda a década de 80 a Adidas tinha ficado muito na frente das concorrentes, as coisas começaram a mudar na virada dos anos 90. Durante essa época, a Nike inclusive ultrapassou a Adidas em volume de vendas e em receita pela sua empreitada fenomenal e ousada no mundo dos tênis de basquete. A Nike acabou fechando uma das parcerias mais certeiras já vistas na indústria, o contrato com Michael Jordan para a fabricação e venda do Air Jordan, que a gente já comentou no episódio da Nike. Essa parceria catapultou a Nike para o primeiro lugar das maiores empresas de itens esportivos do mundo, e provou a importância de se investir pensando no futuro. Se você precisa se organizar, não só para se aposentar, mas para ter uma juventude boa, ou uma velhice mesmo, eu vou te recomendar que você abra aí alvp.com.br, clica no botão preencher o questionário, me conta um pouco sobre como está a sua vida financeira. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, eu mesmo vou te ensinar a criar uma carteira de investimento, a se organizar com relação a isso. Então pode ir lá, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil, vou te ensinar a investir nos Estados Unidos também, na Europa, em diversos lugares por meio da nossa própria plataforma. Então vale muito a pena você preencher aí, porque mesmo que você faça todas as aulas, né? Ah, Raul, eu te conheci agora, me mandaram esse vídeo do WhatsApp, a galera tá querendo que eu aprenda, que eu me organize. Mesmo que você ainda não tenha conhecimento nenhum, ou que você tá começando agora, eu consigo te ensinar. E se você fizer todas as aulas e não aprender a investir, se falar pra mim, Raul, não funcionou, sou meio lento com isso aqui, não rolou pra mim, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Então, eu só quero o seu dinheiro se isso aqui te ajudar. Lembra disso. Ah, mas eu não te conheço, como é que eu vou saber? Pode pesquisar nosso nome no Jus Brasil, pode pesquisar em Reclame Aqui, pode pesquisar com seus amigos, pode pesquisar na internet de modo geral, você vai ver que a gente sempre tá como a melhor escola de investimentos do Brasil há vários anos já. Pela primeira vez na história, a Adidas ficou em segundo lugar. E para voltar para a primeira posição, eles teriam que correr atrás do prejuízo, expandir para esportes que até então eles não tinham tocado e fechar contratos milionários com novas lendas do esporte.
Para colocar a empresa de volta aos trilhos, Robert Louis Dreyfus, que assumiu a liderança da Adidas em 93, priorizou campanhas de marketing que trouxessem de volta aquele glamour que tinha se perdido desde o sucesso da Nike no basquete. Além disso, a empresa abriu seu capital na Bolsa da Alemanha em 1995, levantando uma quantidade bem grande de dinheiro que foi usada para adquirir outras marcas e para catapultar a marca através de campanhas de marketing. Essas campanhas tinham como foco resgatar a história de décadas da Adidas. Histórias que destacavam quanto que a marca estava presente em várias vitórias históricas no atletismo e no futebol. E ao mesmo tempo em que ela buscava resgatar sua história, ela fazia novas aquisições para expandir ainda mais o seu portfólio, para não ficar para trás e para não ser engolida pela Nike ou por outras concorrentes. Em 97, ela adquire a Salomon, empresa focada em vestuários e equipamentos de esqui, além de ter uma mini divisão de golfe que expandiu ainda mais as linhas de atuação da Adidas. Toda a divisão da Salomon acabou sendo vendida em 2005, mas esse se provou um trade extremamente bem sucedido, onde a Adidas conseguiu provar que conseguia diversificar na sua linha de produtos e, ao mesmo tempo, conseguiu extrair valor na revenda de uma marca famosa para fazer novas aquisições. A gestão excepcional da Adidas a colocou de volta no primeiro lugar na indústria dos artigos esportivos. Tudo isso graças a uma injeção financeira agressiva em campanhas de marketing, que com certeza ajudaram a fazer essa virada. Grandes astros da música como Beyoncé e Kanye West se associaram à Adidas, com linhas que fizeram verdadeiros rios de dinheiro. Ambos, porém, acabariam sendo afastados. Kanye West, que hoje é conhecido como Ye, tem se metido com uma galera muito esquisita já há algum tempo. E depois de dar vários depoimentos de cunho bastante antissemita, ele acabou sendo afastado pela companhia em 2022, o que acabou se provando um acerto, porque apesar da Adidas ter perdido bastante dinheiro no curto prazo, ela conseguiu ser desvinculada do Kanye West antes dele pirar de vez. Já a Beyoncé rompeu seu contrato em 2023. A justificativa oficial foram as vendas abaixo do esperado, mas muita gente especula que por trás das cortinas a Adidas queria cortar qualquer conexão com envolvidos do caso do P. Diddy, quando a história ainda nem tinha se tornado pública. E apesar de todos os esforços, e da Adidas ter conseguido retornar ao primeiro lugar, em anos mais recentes ela voltou para a segunda posição, estando agora atrás da Nike em valor de mercado. Isso, porém, não é uma coisa necessariamente ruim. A Adidas, além de estar bem consolidada na segunda posição, já tem o histórico de ter superado a Nike. Existe então uma boa fatia de mercado que ainda pode ser abocanhada de volta pela Adidas se ela começar a se mexer de novo. Hoje as ações da empresa são negociadas na Bolsa da Alemanha pelo ticker ADS, ou via ADR na Bolsa Americana pelo ticker ADDYY. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. E deixe aqui nos comentários quais outras histórias vocês querem ver sendo contadas por aqui. Não esqueçam também de clicar no link aqui da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria e escola de investimentos do Brasil. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!